Hudson, sua esposa, Georgia, Mila, Deus, fizeram e continuam fazendo por essa igreja, em oração, em intercessão, em contribuição. São famílias, meu Deus, que se dedicam em cuidar desta igreja, em servir essa igreja. São os anônimos. São os anônimos que ninguém conhece, Senhor. Faço memória também, meu Deus, dos dias em que o Peterson esteve aqui conosco, ministrando. Muitas vezes pregava chorando, Senhor. Pregando a sua palavra com poucos, meu Deus. Cuida do Peterson onde ele estiver, Senhor. Traga o Peterson de volta, Senhor. Nós não abrimos mão da vida dele, meu Deus. Traga ele de volta para o teu reino, Senhor. Nós precisamos dele, do Wallace, Senhor, de todos, Deus. Queremos apresentar a vida da Cris diante do Senhor. Use a Cris com graça, com misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia, queridos. Uma salva de palmas pela vida da Cris. Amém. Aleluias. Glória a Deus. 15 anos atrás, eu entrei na portinha, que tinha uma portinha de vidro aqui. Quando subia a rampa, tinha uma porta aqui, tinha uma varanda, o púlpito era ali. Uma amiga minha, lá da Holanda, tinha me falado: olha, tem uma igreja na sua cidade, onde tem tanta liberdade que as pessoas, elas ficam no chão. E lá não tem cadeiras, as pessoas ficam no chão. Lá tem um carpete, até fede, mas as pessoas ficam no chão lá, chorando por causa da glória de Deus. E um dia ela falou: estou indo lá, vamos. E eu vim, mesmo morando em Eldorado a vida inteira, eu nunca tinha visto a igreja aqui. Era de uma outra igreja, eu vim da comunidade Caverna de Adulão, lá no centro de Belo Horizonte. Já trabalhava com missões. Naquela época, eu trabalhava com o esposo da Andréia Vargas, o Diniz Braga, aqui no JK, numa casa onde tinham vários homossexuais e eles moravam lá. Na segunda-feira, como eles não trabalhavam, ali tinha uma célula e eu e o Diniz, nós trabalhávamos na célula. Eu já vinha de alguns trabalhos. Estava trabalhando, mas quando eu entrei nesse lugar, algo diferente aconteceu. Realmente havia liberdade aqui. Eu lembro que eu via a Gisele Nonato com umas tranças enormes. Eu não sei porquê, ela estava com as tranças assim, quase no joelho. E ela dançava e balançava as tranças. E aquilo me incomodou muito. Porque eu estava presa aos trabalhos. Eu estava muito presa a todo o trabalho, o serviço eclesiástico. E nem estava dando tempo de ficar com o Senhor, na presença dEle. E quando cheguei e vi ela dançando com aquela liberdade, aquilo me confrontou. E é assim que eu quero que você fique hoje, totalmente confrontado. Há uma liberdade que existe na presença de Deus. O meu objetivo nessa noite é falar com você sobre glória. É fazer com que você pense em glória. Pense em glória. E na verdade, eu vou começar a refletir com você a respeito de glória. Mas no final, o meu objetivo mesmo, o alvo do meu coração nessa noite é que você decida pela glória de Deus. Que você decida estar com Deus. A glória de Deus não é nada que você pode andar com ela e andar sem ela ao mesmo tempo. Não existe obediência parcial. Ou você obedece a Deus literalmente, ou você não obedece mais. Você pode fazer parte de coisas daquilo que Ele falou, mas você já está em desobediência. Nós somos chamados a andar na luz. A Bíblia diz que a humanidade inteira, inclusive a natureza, estão gemendo, clamando para que seja revelada a glória de Deus, seja manifesta nos filhos de Deus a glória de Deus. Mas que glória é essa? Mas que glória é essa? Que glória é essa? É a glória que havia nesse lugar. Havia nesse lugar uma coisa além das palavras. É interessante que eu fiquei muito incomodada quando eu entrei aqui. Só que na outra quarta-feira eu estava aqui de novo. E tudo que o pastor falava me incomodava. E eu vinha de novo.
E parece que tinha uma conexão, na verdade tinha uma conexão muito grande. E um dia o pastor Cirilo, né? Ele falou umas coisas, ele nos deixava ficar tão livres, tão à vontade, que aquilo me constrangia, porque em toda outra igreja que eu ia, que eu visitava, tinha toda uma regra do culto, tinha um cronograma, tinha um horário, um relógio, tinha tudo muito certinho. Era muito uniforme a humanidade nossa naquele lugar. Mas aqui não, havia dias que só tinha palavra, como um dia que o pastor Judson foi liderar o louvor e não conseguiu. Só pregou e pregou e pregou e pregou. E depois, no final de tudo isso, cantou uma canção e nós ficamos no chão por algum tempo. A eternidade baixava nesse lugar com tanta frequência e que nós não tínhamos noção do tempo. Nós começávamos a adorar o Senhor e ouvíamos uma canção e depois parecia que, nossa, que curto que foi hoje o louvor. Foi tão rápido, passou tão rápido. Quando você ia ver, tinha 3 horas que você estava cantando. Houve dias que eu me lembro que a esposa do pastor Jorge Diniz, a Edna, ela ficou com um rodo, puxando a água que tinha nesse lugar. Não tinha goteira, não estava chovendo. Pelo contrário, era julho, estava fazendo muito frio. Mas a concentração de pessoas que não paravam de clamar pela glória era tão grande que eles não mediam esforços. Era como ir numa academia, a glória vinha e você se mexia, ao ponto que escorria suor pelo seu corpo e as pessoas molhavam o chão de suor. Então eu vi puxar com o rodo e era suor. A gente levantava o pé, aí quando ia colocar não tinha como, porque já tinha outra pessoa colocado o pé naquele lugar. Então você tinha que ir no ritmo da música mesmo, porque não tinha onde você ficar muito bem comportado. Começou a passar, começou a esfriar, começamos a decidir em não mais tanta glória e criamos um sistema interessante. Nós cantamos a mesma canção, fazemos o mesmo gesto no rosto, mas o coração não abrimos mais. Não, por quê? Porque compromete muito, é muito mesmo. Nós somos chamados a ser diferentes. Hoje eu entendi por que eu fui escolhida para falar essa mensagem. Porque vocês me conhecem. Muitos de vocês foram no meu casamento. 2 anos depois que eu entrei aqui, saiu um ônibus daqui, cheio de irmãos, e foram no meu casamento. Vocês conhecem, vocês me viram grávida quase todo ano. Enchi minha casa, enchi meu carro. Não cabia mais num carro 5 lugares. Hoje nós somos 6. Vocês me viram aqui. Vocês me conhecem. Sabem as minhas falhas, sabem. Muitos aqui conhecem. As meninas que eu discipulo, eu não consigo marcar toda semana. Não consigo. Desculpa chorar, mas eu estou aqui totalmente exposta diante dos meus irmãos, diante das pessoas que me conhecem, que sabem quem eu sou. E se você não sabia, agora você já está sabendo. Sou muito falha. E é sobre falhas e glória de Deus que eu quero falar com você. Se você puder, abra sua Bíblia lá em Romanos, capítulo 1, versículo 21. Diz assim, fala a respeito de um povo que teve uma glória e depois não teve mais. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, o coração insensato lhes obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas à semelhança de homens mortal, bem como os pássaros e quadrúpedes e répteis. Em outras versões dizem como animais que comem capim. Nós trocamos coisas.
Sabe como nós perdemos a glória de Deus? Não é numa reunião como essa, e não há uma determinação da liderança e fala, vamos trocar a glória de Deus? Não, não é uma responsabilidade de um homem. Se o anjo da igreja não troca a glória de Deus, ela mesmo assim ela pode ser trocada na igreja. Por quê? Porque é uma decisão pessoal. Quando eu decido fazer alguma coisa sozinho, eu estou decidindo outra glória. A glória de Deus consiste em que eu faça aquilo que dele eu escuto. Eu escuto a Deus. Então, quando eu ouço dele, eu falo o que ele fala. Então, quem está aparecendo é ele. Quem está sendo glorificado é ele. Se você vai fazer qualquer coisa, você escuta Deus e faz, ele é glorificado. Mas se você decide, eu vou fazer, você se veste de si mesmo, você é visto. E quando você é visto, no mundo não vê Deus. Assim estamos trocando a glória de Deus. Assim estamos fazendo o que queremos, não o que ele quer. Então ele não pode vir. Mas eu estava me preparando para essa mensagem há mais ou menos 20 dias. E fui tão moída, coração, diante daquilo que ele é, diante daquilo que ele faz. Lembra que eu disse que nesse lugar havia liberdade? Está escrito na palavra de Deus que onde há o Espírito, aí há liberdade. Não é libertinagem que está escrito na sua palavra, na Bíblia, não está escrito que há libertinagem. Lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17, diz, ora, o Espírito o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito, aí há liberdade. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados de glória em glória, cada vez maior, cada vez maior, cada vez maior. Então, quando nós começamos a parar e os nossos cultos começam a ser iguais, mesmo que com glória, isso não é mais glória, porque a sua Bíblia diz que essa glória é cada vez maior e ela vem do Senhor e é o Espírito. Então, o que é glória? O que é glória que vem e transforma? Ei, há uma escolha a fazer. A Bíblia não diz que há libertinagem no Espírito. Há liberdade. É o que havia aqui na igreja. Naqueles dias em que eu entrei aqui e nunca mais saí. Ei, naqueles dias eu vi liberdade aqui. E nessa liberdade eu pude escolher entre aceitar a glória de Deus ou viver a minha própria glória. E é necessário que haja liberdade para mim, para você, mais uma vez, para que você decida pela glória ou não. Isso é tão sério. E essa glória pode nos transformar. Abra sua Bíblia lá em Isaías, capítulo 6. No versículos 1 até os 5, você começa a ver uma livre exposição da glória de Deus. Há um relato em tudo que viveu Isaías. Aí ele começa a dizer sobre a dimensão do que era a glória de Deus, mas a reação dele foi única. Ele disse, então eu gritei, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Quando nós vemos a glória de Deus, nós nos comprometemos a alguma coisa. A reação de Isaías descreve o que é a glória. A glória de Deus significa brilho, significa resplendor, significa glamour, significa preço, significa valor, significa honra, significa algo de valor inestimável. Mas a glória de Deus, ela é um brilho que espelha você. A glória de Deus, ela mostra quem você é e o que você está fazendo. E quando Deus vem e te revela quem você é e o que você está fazendo, automaticamente é naquela hora que o seu coração se quebranta. É por isso que nós choramos. É por isso, não é porque somos bons, mas é porque somos maus. E diante da glória de Deus, a nossa maldade é exposta. O nosso pecado é conhecido por nós mesmos.
Mas o Senhor não está aqui para nos condenar a uma luta travada que diz, eu sou santo, você é pecador, e sempre dá esse conflito, esse contraste. Não. Essa noite eu tive um sonho. Eu tive um sonho que me foi tão claro. O Senhor, Ele nos ama. E essa é a certeza que você nasce com ela. Você tem que morrer com ela. Você tem que viver com ela. Não tem como mudar os fatos. Ele já te comprou. Quer você queira ou não. Agora, a escolha que você faz diante da liberdade é se você vai seguir os seus desígnios e os seus propósitos, ou se você vai viver segundo aos propósitos e desígnios de Deus. Essa é a sua escolha. Mas quando estamos em pecado, o amor de Deus, Ele vem com uma forma tão linda para nos purificar. E o sonho que eu tive foi tão explicado para mim. Eu sonhei que a minha cama estava cheia de vidro. Vidro. Todo mundo gosta de caco de vidro? Não. É algo difícil de catar. Ainda mais para quem tem criança. Você não tem condições de ter certeza absoluta que todos aqueles minúsculos caquinhos foram todos limpos. Não está ali mais. E ali tinham muitos cacos de vidro ao meu redor, sobre mim. E eu não podia me mexer. E veio um espelho na minha frente. E o Senhor me disse, assim acontece, assim é a minha glória. Eu mostro a minha igreja como ela está, para que ela aquiete, porque eu mesmo é que vou tirar ela dessas condições. É o Senhor que vai te tirar do seu pecado. Não é por força, nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus. Então, quando Ele te mostra o seu pecado, não é para você sair correndo, é para você correr para Ele, caso seja o fato correr. Porque é Ele que vai tirar você disso. Não é para você ficar de bico e falar de novo, Deus, vem falar nesse assunto. Não, esses vidros não podem ficar perto de você. Eles vão te cortar, eles vão te ferir. Eles vão fazer mal, é para você, não é para Ele. O espelho de Deus, a glória de Deus, revela as condições reais em que nós estamos. Então Ele fala mesmo do seu namoro. Ele fala mesmo dos pecados da sua alma. Ele fala mesmo das suas intenções com a pessoa com quem você está namorando. Ele fala, Ele mostra. Ele mostra porque Ele te ama. E Ele sabe que isso vai te machucar, isso vai te matar, isso vai roubar a sua única vida. A glória de Deus vem para nos mostrar que o novo de Deus, ele é muito maior, é muito melhor do que tudo que já vivemos. Portanto, a Bíblia afirma que é para uma glória ainda maior. Gente, o equilíbrio não é estático. Nós não podemos estar parados. Nós queremos tanto estar parados, tanto, mas para a glória de Deus, a nossa empresa fica quase quebrando o tempo todo. Para a glória de Deus, nós temos problemas com os vizinhos. Para a glória de Deus, as coisas estão mexendo. Eu consigo imaginar e ver Deus movendo as coisas para nos manter em movimento. Por quê? Para que a glória de Deus seja vista no mundo. Nós temos problemas atrás de problemas e parece isso tão confuso, porque não era para não ter problema. Convertemos para não ter problema. Nos venderam um Deus que não nos dava problema, mas nós continuamos no mundo e Jesus pediu isso. Pai, não os tire no mundo. Não os tire, mas que eles permaneçam no mundo para que o mundo veja a sua glória. Para que o mundo veja a glória de Deus. Então, por isso, você está com problemas. Você está com problemas. E é bom que você tenha problemas. Porque ao resolver o problema, ouvindo a voz de Deus, ou resolver de acordo com aquilo que Ele soprar no seu ouvido, o mundo vai ver, Deus resolveu o problema. Deus resolveu. Deus fez. Deus ainda faz. Deus está vivo. Deus é poderoso. Olha como Ele fez. Olha como Ele fez. Eu vi Deus. Como Ele resolveu o problema daquela empresa. Como Ele resolveu o problema daquela família. Como Ele resolveu. Como Ele fez. Porque aquela pessoa decidiu ouvir Deus. Decidiu crer nele. Decidiu crer. E a Bíblia diz, não precisa abrir. Em Romanos 3:23. Todos pecaram. Todos pecaram.
e carecem. Não se engane. O mundo inteiro anseia, carece, deseja ver a glória de Deus. O mundo inteiro deseja ver o que você vai fazer, já que você escuta Deus. Eles querem ver como você lava sua calçada. Se você vai realmente gastar água, já que o mundo está dizendo, para com isso, não é para gastar água. Ou se você vai varrer, cantando e exaltando o Senhor. Eles estão vendo nos mínimos detalhes, eles aguardam e gemem nos mínimos detalhes, até que Deus seja revelado a eles. Então não perca mais tempo, sofra o que você tem que sofrer, mas para que Ele venha ser visto em você. E eu consigo ver novos dias sobre a nossa casa, sobre a nossa igreja. Dias de muita glória. Essa tarde, enquanto eu estava no chão, chorando e relutando, ó Senhor, eu não posso. Tu sabes das minhas mazelas. Tu sabes. Naquela hora, eu estava no chão, eu vi as mãos perfuradas. E Ele me levantou do chão e disse, por mim você pode. E liberou uma palavra no meu coração e disse, diga ao povo, diga aos meus filhos, que hoje, o que eles decidirem, assim eu farei. Se vocês decidirem por algo novo em Deus, por uma nova remessa de glória revelada sobre nós, Ele assim nos diz que essa glória, a glória da segunda casa, será muito maior do que a glória da primeira. É o próprio Deus que está no nosso meio. É o próprio Deus quem fala conosco. É o próprio Deus que nos chama filhos. Filhos, abra sua Bíblia em 1 Pedro capítulo 4. Você não foi chamado para entrar na faculdade que todo mundo está entrando. Você não foi chamado para fazer tudo que a multidão está fazendo. Assim como Isaías viu o Senhor e teve nisso uma responsabilidade, você também tem sentido a glória de Deus. Mesmo que com suas limitações, mesmo que deixando apenas um arrepio ou coisas que não te comprometam. Mas Deus tem derramado a sua glória ainda assim. E você foi chamado para viver a obra que Ele tem para você. Você escolhe. Quando você troca uma coisa, você troca esse copo por essa taça. Você agora tem a taça. Você não tem mais o copo. Quando você troca a glória de Deus pela sua própria glória, pela sua própria escolha e faz sozinho o que você nunca poderia fazer só, não se compara, nem se compara com aquilo que seria se você tivesse ouvido da própria boca do Pai, como é que você deveria ter feito. E assim diz, Paulo nos exorta, dizendo, cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em múltiplas formas. Se alguém fala, isso é, se alguém prega, então que faça assim, transmitindo aquilo que ouve de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas, quem seja, Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória, o poder para todos sempre, amém. Nós não podemos pegar tudo para fazer. Quem foi que mandou pegar 5 células para cuidar? Se foi Deus, foi na força de Deus, nunca haverá uma palavra de murmuração nos seus lábios quando você estiver indo com dificuldade para ir cada dia da semana em uma célula que você está cuidando. Aquieta-te diante do próprio Deus e ouça exatamente o que é que Ele quer que você faça. Porque Ele pode te dar 10 para cuidar. E você pode conseguir cuidar de 10, porque você sabe que foi a voz do Senhor quem falou. Então vai ser com a força dEle, com a glória dEle, na instrução dEle. Ele será visto, por mais impossível que seja. Agora eu quero que você imagine. Há uns anos atrás, 4 anos atrás, nós contamos as cadeiras e tinha 640 cadeiras. Pensa a quantidade de pessoas que tem aqui agora. Se cada um de nós escolher ouvir Deus e fazer aqui dentro, nessa casa, a vontade de Deus, nós vamos ter tantas coisas acontecendo.
Nós vamos ter tantos ministérios, nós vamos ter tantas pessoas sendo atendidas, nós vamos ter pão na casa do pão, nós vamos ter ajuda ao perdido, nós vamos dar abrigo ao órfão, à viúva terá marido, a igreja vai cuidar dessa mulher. Então virá o fim. Por quê? Porque ele será anunciado. Não caia no engano de pensar que só alguém como eu, no momento, né, estou morando numa base missionária, sou privilegiada por fazer algo para Deus. Não. Você, cada um de nós, já está dentro da sociedade, num lugar já estabelecido por Deus e ainda recebendo salário. Em lugares específicos onde Deus te plantou, Ele te plantou com propósito. Tudo está valendo. Tudo está contando. Essa semana na célula eu brinquei com os irmãos. Eu falei, abrem lá em Atos 29. E todo mundo abriu. Não tem Atos 29. E eu comecei a falar sobre a história de cada um deles que estava acontecendo. A sua história está acontecendo, está contando. No último dia vai ser revelado o que você fez, o que você não fez. Então faça para a glória de Deus. Faça tudo para a glória de Deus. E Deus não está falando de coisas grandes. Ele não fala, olha, construa um prédio. Faça coisas grandes. E comece por coisas grandes. Ele fala assim, quer comais, quer bebais. Façais tudo para a glória de Deus. Há uma profundidade nisso. Por causa do cotidiano. Todos os dias você come. Todos os dias. Você não esquece de comer. Então, tudo que você faz, em todos os dias, na quantidade em que isso for repetido, qualquer decisão, deve ser para a glória de Deus. Da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer, para que Ele seja visto. Por mais impossível que seja, Ele será visto, Ele será adorado, Ele será conhecido. Já está na hora dos seus pais voltarem para Jesus. Já está na hora dos seus filhos conhecerem o amor de Deus. Chega de esperar por coisas que você precisa fazer. Para que Ele entre na sua casa, é necessário que você faça conforme o que Ele quer. E o que Ele quer é coisa simples. Sirva aos seus irmãos, sirva ao próximo. Faça algo mais, valorize as pessoas, ouça as pessoas. Nisto eu vou ser visto, porque eu estou querendo abraçar a sua vizinha. Eu estou querendo conversar um pouquinho mais com alguém que está chorando. Eu estou querendo fazer essas coisas. Não me impeças. Você é meu corpo. Não me impeças. Você é aquele que está me representando. Não me impeças. Não dê menos do que eu te dei condições de fazer. Não dê menos. E também não dê a mais, para que não haja murmurações. Faça conforme o que o Espírito Santo te manda fazer. Deixa Deus fazer. Abra sua Bíblia lá em Salmos 106. É necessário esperar pela glória. É necessário esperar pela voz. Eu não sei você, mas às vezes eu vou para a presença do Senhor e dá 10 minutos e não aconteceu nada. E começa aquela guerra, você está perdendo seu tempo, você tem 4 filhos. Vai ver o que os meninos estão fazendo, corre lá, e se o telefone tocar? E se isso, e se aquilo? E aí parece que ele não vem. E um dia, eu estava quase levantando, aquela vontade de levantar, parece que hoje o Senhor não veio. Mas na hora que eu estava quase levantando, eu senti Ele passar a mão no meu ombro e falar, está tão bom aqui. Porque você não para o dia todo, então eu queria te dar descanso e silêncio por alguns minutos. Ele estava lá. Ele estava lá. Em silêncio, para me acalmar, Ele estava lá. Quantas vezes eu entrava no quarto, Ele já estava com festas, com canções, mas Ele vem. Espere um pouco mais. Houve um povo que não esperou. Não esperou. Lembra de Horebe? Aquele lugar onde a sarça ardia e não se consumia? Naquele lugar foi revelada a glória de Deus para Moisés.
Ali ele entendeu o chamado dele, ele entendeu o ministério dele, ele entendeu para onde ele ia, ele entendeu tudo que tinha que fazer, ele viu o povo preso e falou, pronto, agora eu sei em quem eu tenho crido, eu vou tirar as sandálias do meu pé, esse lugar é santo, ele é Deus e eu vou lá, eu vou fazer tudo. Mas depois, junto com esse povo que ele libertou em nome do Senhor, lá em Horebe, diz assim no versículo 19 de Salmo 106, em Horebe fizeram um bezerro, adoraram um ídolo de metal, trocaram a glória deles pela imagem de um boi que come capim. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, e fizeram coisas grandiosas no Egito, maravilhas na terra de Cã e feitos temíveis junto do mar. Sabe de uma coisa? Sempre o ídolo, sempre aquele qual nós paramos de ouvir Deus e vamos ouvir aquele ídolo, vamos construir algo para nós. Peraí, vamos fazer sozinhos. Está demorando. Está demorando. A voz do Senhor está demorando, eu não vou esperar mais, eu não quero esperar mais, e eu mesmo vou tomar uma decisão, eu vou arrumar um marido para mim, eu vou arrumar alguém para mim, eu vou fazer alguma coisa em meu favor, porque Deus não está fazendo. Não faça isso. Não faça isso, porque isso não se compara com o que Deus tem preparado para você. Não adore esse bezerro. Não adore esse bezerro. Não troque a glória de Deus por algo tão mesquinho, tão fútil, tão pequeno. Não faça isso. Adore-o de verdade. Espere por Ele. Porque nós estamos muito perto de liberar um fogo aqui. E esse fogo, mesmo que pequeno, ser encostado em outra pessoa que tem combustível para que seja incendiado, e outros vão sendo incendiados, e todas as nações podem serem incendiadas a partir daqui. Nós estamos diante de uma grande decisão essa noite. Essa decisão é minha e sua, porque eu sei que eu estou falando com muitas pessoas, mas eu falo como se fosse a uma só pessoa. É uma só decisão que vai ser tomada nessa noite. Como Igreja Batista de Contagem, nós vamos decidir hoje se nós queremos a glória de Deus mais uma vez, se nós vamos obedecer o que Ele nos disser, se nós vamos abrir mão do que nós queremos para que se cumpra a vontade de Deus. E vamos encontrar muito desconforto nisso. Haverão dias de muito choro, de muito ranger de dentes, porque o pensamento de pedofilia vai ser denunciado na nossa mente. As nossas maldades vão ser expostas em nós e nós vamos ter que ceder. Vamos ser lavados, renovados, restaurados. E muitos virão e verão o Senhor nessas coisas. É uma grande decisão. Se nós não fizermos isso, nós vamos acabar como os filhos de Eli, que perderam tudo, porque não honraram o Senhor, não honraram a sua palavra, não honraram o templo. Já existia templo, já existia ali um sacerdócio, eles tinham a arca. Eles tinham tudo. A comida era santa. Eles faziam tudo que não podia naquele lugar. E quando Deus levanta um profeta que ninguém conhecia, que não era visto por ninguém, e aquele homem vem e profetiza, naquele mesmo momento, ele soube que os filhos morrem. Nada mudou. Ele simplesmente cai ali, bate a cabeça, ele morre. E a nora dele, que estava para dar à luz a um filho, ela teve um filho. E o filho se chamava Icabote, que significa a glória se foi. Nós estamos muito perto da glória. Nós temos o fogo. Existe sim um fogo. Ele não se apagou. O Senhor não deixou de nos visitar nenhum dia, nenhum culto. Ele está aqui. Somos nós que não temos mais a mesma condição de dizer sim, Senhor. Então o que eu te convido hoje, o meu alvo hoje é que você decida a se colocar de pé e ter uma vida revelada diante de Deus, onde Ele vai te mostrar o que você está fazendo da sua vida, dos dons que Ele te deu. Ele vai começar nas pequenas coisas, porque Ele quer te livrar desse tanto de caco de vidro, que se você se mexer mais um pouquinho, você vai se cortar todo. Um pecado que é para o seu mal. Decisões que são para o seu mal, para a sua ruína, para a sua morte, para a vergonha do nome do Senhor. Ele quer te livrar e Ele pode fazer isso pelo Espírito dEle. Abra em 2 Coríntios 3, capítulo 18, versículo 18. No 17 diz: nós lemos que a glória será maior.
Mas no 17 diz que o Espírito de Deus traz liberdade. E eu quero que o Espírito de Deus comece a soprar agora, baseado nessa palavra. Eu não estou aqui sozinha, o Senhor está aqui. Eu pude ver o Senhor subindo comigo nesse lugar. E eu sei que é Ele que está com o microfone, é Ele que está falando. E Ele está mostrando para você o que Ele fez por amor à glória. Eu quero te falar, nós não podemos mais fingir como Moisés. Ele fingiu ter a glória quando não mais tinha. A glória que existia na lei era sim gloriosa. Ele viu o Senhor e o rosto dele brilhava, mas aquela glória era uma glória transitória, era uma glória que passava, era uma glória que ele tampou o rosto para que ninguém visse que já tinha passado. Ele não queria que soubessem que ele era tão humano quanto eu e você. Mas sabe de uma coisa? Sabe quem é a glória de Deus? Que não é transitória, que é permanente, que dura para sempre. É Jesus, a glória de Deus. É Jesus, a glória de Deus. Coloca lá no 18. É Jesus a glória de Deus. Ele é a glória revelada. É por ele que Moisés estava ali colocando pontos a ser seguidos para mostrar como seria, como vai ser quando a glória vier. Essa é a glória. É Jesus que está nesse lugar, te convidando essa noite a uma vida completamente diferente. Hoje o Senhor está rasgando o ano de 2015. Essa mensagem, ela pode mudar tudo daqui para frente. O que você quer? Eu me lembro de quando eu fugia da glória. Houve um tempo, eu tinha 14 anos de idade. E eu fiquei muito triste com Deus, porque aconteceu o quê? Circunstâncias difíceis. Falaram umas coisas de mim na escola que eu falei, Deus, como o Senhor permitiu? Um dia antes eu tinha sido batizada com o Espírito Santo. Eu não gostei. Eu falei, Deus, você é tão meu amigo, por que o Senhor deixou isso? E eu fiquei muito triste com o Senhor e fiquei com ofensa contra Deus. E meu coração ficou mal diante dele. Mas eu não tinha coragem de sair de ficar longe do Senhor. Então o que eu fazia? Eu vinha para a igreja. Eu ia para a igreja, eu congregava com os meus pais. E eu ia para a igreja. E quando a glória de Deus vinha, quando eu sabia que era Ele, o Senhor, sabe o que eu fazia? Ia beber água. Quando eu já tinha acabado de beber água, eu pegava uma criança bem pequenininha para cuidar para a mãe receber Deus, entendeu? Eu não queria. Eu fiquei com raiva dele. Mas sabe, ninguém escreve isso no carro. Estou ferido com Deus. Ninguém escreve isso. Ninguém sai contando isso. Olha, eu estou muito triste com Deus, sabe? Porque, né, meu casamento acabou. Achei que Deus ia restaurar. Foi uma injustiça. Nem fui mandada embora. Ninguém fala isso por causa do respeito que existe por Deus. Mas lembra de João Batista. João Batista, ele estava lá na prisão. E ele manda os discípulos dele. Vai, corre. Vai lá em Jesus e pergunta. Pergunta lá, ei, você mesmo, Messias, ou nós vamos ter que esperar? E Jesus responde, ele fala, olha, conta para João tudo o que você está vendo. Olha só, os cegos estão vendo, os leprosos estão sendo curados, os surdos estão ouvindo, está havendo salvação, conta tudo e fala mais, bem-aventurado aquele que não impute a Deus nenhum rancor. O que esse versículo tem a ver? Tem a ver que aquele homem estava ferido. Ele gastou a vida dele inteira proclamando o evangelho do reino, que viria para quê? Para elevar os judeus como melhor reino, seria a melhor posição. Ele não tinha boas roupas, não tinha bons carros, ele comia uma comida ruim. E ele viveu a vida inteira numa cultura de vai vir um rei, vai vir um rei. Eu anuncio que virá um rei, virá um rei, virá um rei. Então vem um homem pobre. Então vem um homem que não faz nada enquanto ele está na prisão para ser morto. Quem é esse Jesus? Ei, eu te digo, Jesus é indomável. Ele faz o que ele quer. A figura que o representa é um leão. Você não pode dominá-lo. Ele é Senhor dos senhores. E se você não compreendeu bem alguma coisa que aconteceu, só há uma resposta. Vá para Ele. Ele é a verdade. Ele vai te contar o que foi que aconteceu na sua vida. Eu quero que você se levante do seu lugar, não agora ainda, mas que você deixe na cadeira todas as suas ofensas contra o Senhor. Porque Ele é santo. Ele é justo. E Ele quer te transformar de revelação em revelação de como você está. Ele quer te transformar de glória em glória.
na mesma imagem que Ele é. E você vai ser parecido com Ele, porque você vai fazer conforme Ele faz, conforme Ele quer, e vai ser como Ele é. Então levante-se. Somente quando você consegue deixar as suas ofensas no banco contra Deus, aceite o fato de que Ele vai trazer a verdade sobre tudo que dói no seu coração. Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a vida, e Ele te convida. Ele sempre pergunta: o que queres que eu te faça? E Ele está nessa noite, numa reunião solene, propondo para a Igreja Batista de Contagem um novo tempo de glória. Novas canções, novas revelações da palavra de Deus. As virgens desse lugar podem cantar canções que o mundo vai ouvir. Os velhos podem escrever livros que o mundo vai ler. É uma decisão que não é da liderança. É uma decisão que é sua. Porque você é essa igreja. E quando você decide, pode ficar de pé no seu lugar. Mas eu quero que você feche os seus olhos e veja a mão ferida que está te levantando nessa noite. Se você decide pela glória, você está se decidindo pelo Deus vivo, ressurreto. Ele ressuscitou. Está vivo, 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 vivo. Está te falando essa noite. Crê em mim, será salvo. Crê em mim, será curado. Crê em mim, eu vou te revelar o futuro. Crê em mim, eu vou te dar uma esperança. Crê em mim, eu vou te tocar. Eu vou te levar aos céus. Creia, creia, creia. Creia somente, somente creia. Feche os seus olhos. Eu quero compartilhar com você uma visão que eu tive durante o momento do louvor. Havia uma ordem para que os céus fossem abertos em cima do prédio aqui, onde o louvor ia subir e a glória ia descer. Mas algumas pessoas quiseram trocar a glória, quiseram fazer de forma diferente, e elas começaram a subir as paredes para que fizesse com que apenas o teto fosse mais profundo, ficasse bem longe. Mas aquele momento que foi feita a reunião aqui e foi orado e convocado os intercessores para que quebrasse a apatia, naquele momento eu ouvi sons de instrumentos de sopro, vi anjos posicionados de um lado, anjos posicionados do outro, e com uma ordem dos céus foi rasgado e abriu de um lado e abriu do outro. Está aberto. Olhe para a glória de Deus nesse momento. Olhe, porque está em cima da nossa cabeça. Está descendo como uma nuvem. É uma glória. A glória de Deus. A revelação de quem é Jesus. E o que Ele quer fazer na sua vida. Eu te garanto, Ele vai estragar tudo. Ele vai estragar tudo que você anda fazendo. Ele vai mudar tudo. Ele enriquece o pobre. Ele faz a estéril ter filhos. Ele mistura as coisas. Ele vai mexer com tudo. Quando vemos o Senhor, toda vez que nós vemos o Senhor, não tem como. A verdade é liberada, a nossa vida é exposta, a mentira cai. E todo o tempo que você cria que você era só um na multidão, que você entrava nessa igreja e saía sem ninguém te cumprimentar, eu te digo, o Senhor te vê. Ele te vê. E Ele sabe de todos os dons e talentos que Ele já te deu. Você está escondendo das pessoas, mas você não pode se esconder dele. Então aqui existe uma multidão de homens e mulheres que podem pregar o Evangelho. Existem pessoas aqui que podem falar novas línguas. Existem pessoas que conseguem traduzir as línguas. Existem pessoas que podem ser apóstolos. Existem pessoas que podem ser cheias do fogo e da glória de Deus. É uma questão de escolha e a escolha é sua. A escolha é sua. Se você decide sim, faça algo novo. Ou dance, ou pule, ou grite, ou venha aqui na frente. Mas faça algo novo. Porque não há demônio no inferno que possa te impedir. Porque há liberdade neste lugar para escolher.
diante dessa liberdade, escolha Cristo. Nada maior, não há nada melhor que a sua presença. Não há nada maior, não há nada melhor, não há nada mais sublime que a sua presença. Que a sua presença. Existem homens neste lugar, homens com dons, com caráter, com uma vida reta, cheios de direção, mas que não ouviram ainda o start de Deus, o vai, o go, é agora, é agora, é agora. Esses homens eu quero que venham aqui à frente. São homens que o Senhor está restaurando os ministérios agora. Agora. Homens, venham homens, corram homens, tragam com vocês todo o peso da família de vocês, tragam com vocês todos os sonhos dos filhos de vocês, tragam, venham homens, recebam a revelação de Deus, o que é para fazer, qual é o próximo passo, qual é o próximo passo, o Senhor vai te falar, qual é o próximo passo. Existem homens que escutam canções à noite, homens que já receberam várias músicas do Senhor, mas que nem a esposa sabe. Homens aqui que recebem mensagens inteiras, revelações de textos e que sabem que devem pregar o Evangelho, mas que ainda não se levantaram. Homens, o Senhor está aqui e Ele vai revelar o próximo passo. O próximo passo. Ninguém te colocou no último lugar da fila, porque não existe fila. Não existe fila. Não existe fila. Você não é o último. Você não é o segundo, não, você não é o terceiro, você é o primeiro na lista de Deus. Você é exclusivo do Senhor. Você que foi chamado para pregar o Evangelho, o Senhor estará tocando os seus lábios agora mesmo, como Ele tocou os lábios de Isaías. 1, 2, receba! Receba o fogo do Senhor nos seus lábios. Receba o fogo do Senhor no seu coração. Tua presença é a sua presença. Eu amo a sua presença. Jovens, existem passaportes prontos para serem assinados. As nações clamam por Ele e Ele quer te usar. Oficialmente, ó Senhor, nós, como Igreja Batista de Contagem, escolhemos a glória. Você que escolhe a glória, levanta suas mãos. A nuvem já está descendo sobre nós mais uma vez. A nuvem estará nos escondendo mais uma vez. As pessoas não mais nos verão. Verão Ele. Verão a glória dEle. Como um só povo, como um só exército, como igreja do Senhor. Declare comigo. Eu, Igreja Batista de Contagem, noiva do Cordeiro, nascida no Santo dos Santos, que convivi com a arca. Eu quero ela de volta. Derrama tua Shekinah, derrama tua Shekinah.
Abra os seus lábios, desça sobre a sua vida. Quer descer na sua vida. Decida, decida. É a glória de Deus. Nessa noite, Deus está restaurando sonhos, visões, chamados. Abra o seu coração. Abra o seu coração de Deus. Clame. Cante isso. Derrame a tua Shekinah sobre a sua casa. Glória de Deus. Deixa fluir. Deixa Deus restaurar o seu ministério. Aleluias. Levante suas mãos mais alto que você puder. Você que precisa ir porque você tem que pegar curve o seu coração. Ninguém vai botar a mão na sua cabeça, não. Se você reconhece, começa a confessar diante do Senhor seu arrependimento. Deixa Deus trazer novas todas as coisas. Deixa o vento de Deus restaurando sua herança vir sobre a sua vida. Deixa o faz de novo, Senhor. Faz. Eu clamo pelas famílias que precisam de Ti. Eu clamo pelos ministros, outros pelo homem. Maridos que estão frustrados. De novo, Senhor. Toda lágrima. E nós não vamos viver no passado. Vai valer a pena, Senhor. Você que nessa noite deseja. Aleluia. De amor, misericórdia, como um rio. De amor, misericórdia,